Alô, pessoal, começando um de letra depois de um mês sem programa. Realmente é lamentável, mas a coisa não anda mole, né, Carlos Bora? A vida não anda fácil, né? Não tá fácil para ninguém, né? É gente do CSA, mas anda com dificuldades, né? João Matheus, Joaquim, Carlos Bório, Ricardo Brejinski, para falarmos sobre essa emocionante Série B. E é engraçado, Ricardo, que quando a gente fez o último programa, né, quando eu fui conferir as apostas, né, da nossa loteria, é muito louco, porque era uma outra realidade completamente diferente. Apesar de, naquele momento, ser o início da arrancada do Atlético e o Curitiba, naquele final de semana, acabou empatando com o Remo. Quer dizer, os resultados não são muito diferentes dos de agora. Não, o que está diferente é a posição dos times na tabela, porque o Atlético até então estava no meio da classificação, o Curitiba estava consolidado em primeiro ou segundo, de repente a gente vê os dois times separados em duas posições a 2 pontos um do outro. Eu não lembro qual foi a rodada do jogo Curitiba com o Remo, mas nesse recorte da reação do Atlético, são 6 jogos do Atlético, 6 vitórias, 18 pontos somados. O Curitiba, nesses mesmos 6 jogos, somou apenas 5 pontos. Então você vê que são 13 pontos de diferença que o Atlético tirou, que deixa tudo aberto, né? Não só os dois, como essa maluca Série B que a gente vê a diferença do primeiro para o quinto colocado ser de apenas 4 pontos. Então, tudo pode acontecer nessa Série B. Eu só espero que não aconteça o pior, de nenhum dos dois subir. Acho muito difícil isso acontecer, mas está nessa possibilidade. Para você ver como essa reta final da Série B vai ser tudo ou nada para vários times, porque quando a gente gravou a última vez, a gente já dizia que o Curitiba e o Goiás estavam com um pezinho na Série A. Agora nenhum dos dois dá nem líder. O Criciúma veio atropelando todo mundo, e inclusive o Curitiba, nesse 2-0 no Couto Pereira, num jogo que o Mozart fez tudo errado, e o Criciúma na dele conseguiu achar 2 gols, e tá aí, né? Criciúma em primeiro, Curitiba em terceiro, Atlético em quinto. Acho que ninguém faria essa previsão, né, quando teve o último programa. Agora, o Bório não conta, porque o Bório tá em Maceió, mas João Matheus, você reside em qual bairro da cidade de Curitiba? Eu, na verdade, resido em Araucária, no centro de Em Araucária. Araucária. Então você também está autorizado, você já foi, digamos assim, você tem salvo-conduto para criticar o Mozart, né? Porque... Tenho salvo-conduto para criticar o Mozart, para criticar o Odair, para criticar todo e qualquer técnico ali, né? O nosso Marcelo Dias Lopes, né, nosso telespectador, que é diretor de programação da RPC, ele mandou mensagem dizendo que ele estava no Couto Pereira, né, e agora ele sabe que ele pode vaiar o Mozart porque ele mora no bairro Seminário, né, Bode? Cara, que coisa absurda nessa declaração do Mozart, né? Não é possível isso, né? Dizer que só os torcedores do Cabral, do Batel, que vaiaram o time. Não, e que nem eu tava conversando com o Robson ontem, também ele esqueceu da parte do norte da cidade ali, né? Esqueceu da galera da parte do norte, só falou do pessoal do sul e, né, tamo indo. Sabe o que é? O problema é que o Mozart ele tem uma certa dificuldade de expressar algumas ideias quando ele quer dar exemplos. Principalmente em campo, né? O que eu acho que ele quis dizer? Que a parte da social ali sempre critica, fica muito em cima do banco de reservas, tanto que ontem, ali, a partir dos 38, 40 do segundo tempo, quase metade do estádio já tinha ido embora. Mas alguns fizeram questão de levantar as cadeiras e ficarem naquele alambrado esperando acabar o jogo para criticar o Mozart. Juntou um grupinho ali. Só que você não fala do jeito que ele fala, né? Assim, isso para mim soa até uma forma preconceituosa com a sociedade, como se quem mora em bairro nobre tem mais ou menos dinheiro. E eu acho que não funciona bem por aí. Então, eu acho que às vezes o Mozart, ele volta e meia, aí na coletiva seguinte, ele tem que se explicar e pedir desculpas, que não era bem isso que ele queria falar, mas acabou falando, né? Assim, muita gente... eu entendo os dois lados da história, ô João. Tem muita gente que fala assim, putz, o Curitiba perde o jogo, como perdeu para o Criciúma, e o Mozart vai e fala sempre as mesmas coisas. Eu entendo que ele não possa, talvez, reagir como o torcedor espera, né? Uma reação, às vezes, irritada, criticar, falar que está tudo errado. Óbvio que ele não vai falar. Mas, talvez, um pouquinho de indignação. Será que isso, talvez, pudesse acontecer numa coletiva, João? Ah, com certeza. Não dá para chegar no nível Antônio Carlos Zago, né? De jogar a caca no ventilador e na outro dia já tá
na fila do INSS para conseguir o seguro-desemprego, né? Ou ser tranquilo ao ponto Maurício Barbieri de não se abalar com nada e dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tá tudo tranquilo, né? O mínimo de indignação, sim, mas ele não tem isso na fala, ele não tem isso na expressão, ele só diz e repete, não, a gente está profundamente arrependido, está profundamente magoado com o resultado, assim como o torcedor, entenda a frustração do torcedor, também estamos frustrados, mas não mostra isso, mas não mostra a recuperação, não mostra a frustração em campo, não mostra essa calma, essa tranquilidade na hora de fazer o gol. Ontem, acho que 15 minutos antes do Nicolas fazer um gol, eu elogiei o Nicolas num grupo do WhatsApp, falei, pô, o Nicolas é um baita de um atacante. 15 minutos depois ele vai lá e faz o gol. Numa falha ridícula da defesa, que estava totalmente em choque por ter levado o primeiro gol e começado as cobranças. Acho que o Mozart, assim como o time do Coritiba, eles se acostumaram a um patamar de maior tranquilidade no campeonato, com liderança, tanto tempo no G4, e meio que essa ideia de, pô, já estamos na Série A, meio que deve ter, como é que é o nome? Contaminado o time. E, de certa forma, o time agora está sofrendo uma soberba precede a queda. Porque eles já estavam com uma ideia de que, opa, estamos bem, estamos tranquilos, estamos na Série A, só precisamos brigar pelo título. Agora a gente está em terceiro e tem que remar tudo isso de novo para garantir uma vaga na Série A do ano que vem e voltar a brigar pelo título. Bório, eu não sei o que pega. O que estava para mim muito claro, Bório, é que começou a bater um desespero na torcida do Coritiba antes do fato acontecido, né? Antes, digamos assim, da gordura ter acabado. E agora o Coritiba não tem nem mais uma rodada de vantagem para quem está fora do G4 e para talvez ainda mais tensão da torcida do Coritiba, quem está pedindo passagem é o Atlético. Mas eu vejo que, assim, o Coritiba não está conseguindo administrar bem o momento de instabilidade que todo mundo passou no campeonato, né? E isso que você falou é o que mais pega, porque o Coritiba estava bem, solidificado no G4, brigando pela ponta, e o Atlético estava lá patinando. Então, era uma coisa assim que até alimentava o Coritiba, né? É uma coisa que, tipo, lá, estamos bem e o nosso rival está lá se lascando. Então, estamos tranquilo aqui. E outra, né? A defesa do Coritiba, que vinha sendo o ponto forte, né, do time, pô, você tinha destaque, já se falava assim, pô, Jaci e o Maico parece que jogaram junto desde as categorias de base. Então, tava uma defesa sólida, não passava nada, estava garantindo o Coritiba, né? Justamente agora que começou a arrancada do Atlético, o Coritiba começou, parece que olhar no retrovisor e falou, meu Deus, eles estão chegando, eles estão se aproximando, e agora o que a gente vai fazer? Parece que o bicho-papão, o Atlético, que vai engolir o Coritiba e vai tirar o lugar do Coritiba, do G4, né? E aí, a defesa ontem foi lamentável, né? Falha bizarra tanto do Jaci quanto do Michael, né, cara? Nos dois gols. Né? Os dois. No primeiro, o zagueiro do Criciúma sobe no meio dos dois, entre os dois. E depois, naquela bola de lateral, cara, não dá para você tomar um gol daquele, cara. Não dá. Assim, o Jaci podia ter feito qualquer coisa, ele rolou a bola pro lado ali e deu quase um mini escanteio. Assim, ali você vê como os caras tão nervosos, não vai dizer que não estão sentindo. Pô, o cara tomar uma atitude dessa num jogo que tinha todo o segundo tempo pela frente ainda, nitidamente sentiu o golpe do tomar o gol e dos resultados não estarem vindo. E mais, né, Ricardo? O Mozart até falou na coletiva, João Bório, que, o time sentiu o segundo gol. Não, o time sentiu o primeiro. Primeiro, O segundo gol, ele é reflexo do primeiro já, né? O Coritiba perdeu o jogo tomando o primeiro gol, que é um gol até, e aí veja só como é que é a questão, de, talvez, e até eu gravei no comentário aqui do canal, que para mim, a reação do Coritiba a esse momento vai definir o que o Coritiba vai conseguir nessa Série B, Ricardo, porque não começou legal essa reação. Não. Pela forma como o Coritiba agiu dentro do campo, a torcida começou a gritar vergonha com 30 minutos do primeiro tempo, quer dizer, acabou a relação entre o time e a torcida ainda durante o jogo.
O Moza não foi bem na coletiva. Cara, o início não é animador. Depois desse primeiro... E o mais louco, né, Ricardo? É o que o Bori falou. O Curitiba é terceiro lugar ainda. Né? Mas assim, são vários fatores que eu acho que explicam tanto a desconfiança da torcida quanto esse momento do Curitiba. O primeiro ponto, o Curitiba só em um jogo que ele saiu atrás no placar na Série B, ele conseguiu reagir. Quando foi aquele jogo no empate em 1-1 com o Atlético, que ele saiu atrás e conseguiu o gol do empate. Nos outros jogos, toda vez que o Curitiba saiu atrás, ele perdeu. É um time que não sabe jogar quando está em desvantagem no placar. E isso tem ligação com os últimos jogos em casa. O Curitiba não sabe jogar contra times que adotam uma postura mais defensiva. E isso ficou tão nítido que todos os times, quando o primeiro conseguiu os pontos, todos os times adotaram a mesma estratégia contra o Curitiba no Couto Pereira. É inaceitável. O Curitiba, nos últimos 7 jogos, ter sido só um no Couto Pereira. Empatou 4, todos por 0-0, 3 por 0-0, ele teve um com o Amazonas em 1-1, e perdeu os outros 2. E só ganhou da Ferroviária porque achou aquele gol no comecinho do segundo tempo, a Ferroviária mudou o estilo de jogo, e aí o Curitiba passou um caminhão porque achou os espaços com o Depena lançando todo mundo, e o Depena ontem, aliás, né, no jogo contra o Criciúma, não entrou em campo de novo. O Mozart preferiu trocar peças 6 por meia dúzia na função e não resolveu mexer no time. E aí o terceiro ponto é o que o Bório ressaltou. A defesa que era tão elogiada, lá atrás salvou muito o Curitiba de tropeços, porque tomou um gol em 9 jogos. Aí quando a defesa não deu conta, o ataque não conseguiu corresponder. Lá atrás o ataque não fazia nada, mas a defesa não tomava gol, o Curitiba garantia no mínimo um ponto. Então são problemas que escancaram que o Curitiba não tem repertório, infelizmente é isso. O Mozart encaixou o time do Curitiba de uma tal maneira que ele não tem plano B. E talvez o torcedor já sentindo isso, lá naqueles jogos contra Remo, depois contra a Chapecoense, e daí por fim contra o Goiás também, que o Curitiba até tinha mais domínio, mas não conseguia transformar isso em prática, em gols, o torcedor começou a ver que os times adversários vinham e jogavam à vontade no Couto Pereira. E aí ontem o Criciúma aproveitou as bobeadas da defesa e fez o gol. Os 2 gols. Então acho que esse é o problema. O Curitiba não conseguia mostrar um plano B, uma outra estratégia, e o torcedor começou a ficar apreensivo. Claro, vendo o rival chegando, atropelando todo mundo, porque você fazer 18 pontos em 18 jogos, o Atlético é apenas a 16ª campanha na história que faz isso. Você acabou de fazer o que eu fiz e eu tive que editar a gravação. Você 18 falou pontos 18 pontos em 18 jogos. Empate por jogo. Mas é isso. Eu fiz isso, eu gravei assim, e gravei no embalo, né? O comentário do jogo do Atlético, e óbvio que daí eu tive que regravar, e daí muda a iluminação, muda o posicionamento, dá uma desgraça. Mas já que você fez a... Mas diga, Ricardo, completo. Não, é só isso. O Atlético hoje ele está entre as 16 melhores campanhas da história da Série B em pontos corridos, de que conseguiram só 16 ou 17 times conseguiram 6 vitórias seguidas. E aí, do outro lado, um time que está no G4 e só faz 5 pontos nesse período, é óbvio que fica escancarada a preocupação. E eu acho que internamente o Curitiba sentiu o baque. Tanto que ontem o jogo do Criciúma foi a prova disso, que desde o começo era um Curitiba muito nervoso, e a preocupação antes de virar a chave é que se o Curitiba entra em campo na segunda-feira fora do G4, porque pode acontecer, porque o Novo Horizontino e o Atlético jogam antes, eu não sei como é que vai ser a reação dos jogadores em campo. Porque, agora precisamos ganhar para voltar para o G4. Se um dos 2 tropeça, o Curitiba sabe que mesmo perdendo para o Avaí continua em terceiro ou quarto, dá um respiro. Mas se entrar em campo em quinto, aí realmente eu concordo com o Christian. Eu não sei como é que o time pode reagir a essa adversidade, sabendo que tem a obrigação de vencer para se manter entre os 4. E, bora, olhando para essa gangorra, né, que é sempre uma gangorra, né? Tá sempre um, né? A gangorra agora, o Atlético mudou. E aí, Bório, né, desde aquele jogo, desde o nosso último programa, daquele jogo com o CRB para cá, o Atlético, eu pelo menos não vejo, Bório, uma evolução extraordinária tática do time. Só que, tecnicamente, os caras começaram a jogar e aí o Atlético tem sobra. E a gente meio que estava falando isso desde sempre, só que o Atlético ainda reforçou o elenco, né? É a diferença pro Curitiba, né? O Atlético parece que agora encaixou, mesmo com as peças que vinham jogando, que não vinham dando certo. E a gente até cobrava aqui o Odair Helman, né? Porque, tanto resultado ruim e mantinha o Odair no cargo, né? A gente pensava, até quando que vai aguentar esse cara aí? E, encaixou o time, né? E esse Viveiros, pelo amor de Deus, né, cara?
Atlético foi atrás desse cara e descobriu esse cara na Colômbia aí. Meu Deus do céu. É impressionante como ele faz gol, né, cara? E o Zapelli também é outro, né? Que deu uma... Parece que tomou uma vitamina que tá mais esperto, tá jogando bola pra caramba, tá fazendo cada lançamento, cada passe de 3 dedos, né? Que você fica impressionado. O time deu liga o Atlético e, ó, tem tudo para subir e entrar no G4 aí, se bobear Criciúma, Goiás e Curitiba, pode beliscar até o título aí, hein? E aí, João, passou um pouco primeiro pelo que você sempre falou do Atlético ir jogando bem fora de casa, mas esse Viveiros aí assim, hoje o Viveiros é um cara que certamente cria pelo menos 3 lances claros de gol no jogo. E ele tá guardando um, pelo menos, né? E ele, inclusive, é o 4º artilheiro da Série B já. Empatado com uma galera aqui, né? Empatado com Bosquilha, Peixoto, Neto Costa, do Atlético, Daniel Amorim, do Operário, com o Nicolas, com 7 gols. Só que, né, com um terço de Série B, né? Com quase nada de Série B ali, ele tá brocando todos os jogos, né? Ele tá conseguindo fazer alguma coisa. E tendo essa melhora do Zapelli, né? Como o Bório falou, para poder servir o ataque do Atlético, o Mendonça, que também tem bastante velocidade ali, tem um pouquinho de marra, assim, às vezes não é, às vezes sobe um pouquinho a cabeça dele ali, mas o Viveiros é um pouco mais humilde nesse ponto e consegue só jogar bola ali, jogar tranquilo, e tem conseguido trazer essa tranquilidade maior para o Atlético, né? E o cenário é totalmente inverso, né? Se antes a gente tinha um Coritiba que estava mais tranquilo, agora a gente tem um Atlético que está um pouco mais tranquilo, apesar de ainda estar brigando por essa vaga dentro do G4, né? Para poder entrar e aí de vez entrar na briga ali pelo acesso. Mas um Atlético que soube continuar com seu desempenho fora de casa, onde tinha mais calma, onde não tinha toda a pressão da torcida, né? Porque a torcida apoia, mas a torcida também pressiona e também atrapalha ali um pouco na hora dos resultados quando estão mais negativos, que a gente viu no caso do Coritiba ontem, né? Que depois do primeiro gol e depois do segundo, né? Relâmpago, a torcida já começa a sair, o jogador já começa, putz, não tá dando certo, e aí o torcedor começa a cobrar ali na beira do campo, que é muito próximo, começa a vaiar, e tá no direito dele, tá correto em fazer isso, e começa a pressionar mais. O Atlético soube usar o fator fora de casa para trazer o torcedor para perto dele, e quando jogava em casa, conseguir fazer o resultado. Nem que seja de 1-0, um empate, mas pelo menos não perdendo, ele foi trazendo o torcedor cada vez mais próximo. O Atlético começou a fazer, Ricardo, um pouco ainda, não muito, mas um pouco do que se imaginava dele lá no início, né? Que era que na hora que a coisa apertasse, o Atlético poderia até sobrar. E as 2 últimas vitórias, elas têm um quê de sobra em relação aos adversários, né? Sim, contra o Atlético, até no início do segundo tempo, o Atlético esboçou uma reação, podia ter conseguido e de repente empatar o jogo, e o Atlético teve a tranquilidade, e quando fez 2-0 matou o jogo. Até contra a Chapecoense, na verdade, de uma forma geral, durante o jogo, o Atlético já mostrou uma superioridade. Então, assim, nessa sequência de 6 jogos, ele teve dificuldade nos primeiros jogos, mas agora parece que engatou assim. É difícil você imaginar o Atlético tendo dificuldade. Justamente por isso que você falou. Quando a gente gravou aqui, até, o Atlético vai ser o campeão da Série B. Pode, de fato, ser. A gente pode acertar pelos caminhos tortos, mas pode ser. Mas passou muito pela reformulação do elenco. O Atlético demorou para ir atrás do mercado, trouxe muitos jogadores importantes. A gente fala do Viveiros, que realmente é o ponto fora da curva, mas Benavides encaixou nesse time e ajustou a casa. A zaga com o Aguirre e com o Teran já mudou o patamar, porque realmente, se você pensar que os 3 zagueiros anteriores eram Beleza, Abraão e Léo, né, a diferença é gritante. Aí tem outros jogadores que chegaram ali, mas que estão compondo o elenco, mas o Atlético também resgatou atletas do próprio grupo, como o Luiz Fernando, que caiu muito de produção do Paranaense para a Série B e agora voltou a ser titular. Teve a volta do Julimar, que é quase um reforço porque não estava jogando, porque estava com lesão. O Leozinho tem aparecido muito bem nessas partidas. Até o Patrick se mostrou um outro jogador. Então o Atlético incorporou, e é o que eu falo, uma coisa puxa a outra. Quando o time está entrosado, está numa fase boa, os jogadores começam a se destacar individualmente. Ao mesmo tempo, quando um jogador começa a brilhar e ajudar o time cresce como um todo. E o Atlético acertou na hora certa. Para mim, o Atlético e o Criciúma, eles deram uma arrancada no momento de decisão. Tanto é que são os 2 times de melhor campanha no segundo turno, e para mim estão com um acesso bem engatilhado. Eu só coloco o Atlético num porém, porque ele estava tão atrás, mas tão atrás,
que ganhou 6 jogos e ainda não conseguiu entrar no G4. Pode ganhar o 7º jogo e ainda assim não entrar no G4. Mas tá tudo assim, leva a crer pela instabilidade do Coritiba e do Goiás, que em algum momento, quando um desses dois vacilarem de novo, o Atlético entra. Mas assim, é muito mérito do Odair, que teve paciência e conseguiu resgatar esses jogadores. Tá aí, o Atlético num outro nível. É aquele papo, né, Bório? O Atlético tá dando a seta, né? E tem que lembrar outra coisa também, né? A partir do momento que entrou o Santos no lugar do Mikael, o time se fechou lá atrás, né, cara? Porque o Santos passa uma experiência, né? Uma qualidade defensiva que é absurdo, né, cara? No jogo contra o Atlético, meu Deus do céu, cara, cada defesa que ele fez, um dos responsáveis pelo 3-0 é ele, né, cara? Porque... E tem aquilo, né, Bório? Ele voltou a fazer aquilo que o notabilizou, que é fazer defesa difícil parecer fácil. Voltou a ser o Santos do Atlético, né? Impressionante, né? Tem aquela defesa que a cabeçada queima-roupa, que ele só dá um tapa na bola. Ele só dá um tapa. Cara, é impressionante aquilo. Parece tão tranquilo, né? Parece que tá brincando. Tira a bola. Essa é uma ótima lembrança que o Bório faz. Mas falando em lembrança, vamos lembrar dela. Depois de um mês, ela está de volta. João, você ainda tem que agilizar esse processo, viu? Ela já estava ansiosa que ela não parava. Daí... Ai. Agora, vamos lá então, senhores. Um teste 100%, 100% brasileiro nesse final de semana, com um monte de jogos da Série B, porque agora tudo uma coisa tem a ver com a outra, né? E começamos, Bório, com o principal jogo da rodada para o nosso futebol, que é Atlético e Operário. Operário, cara, se o Operário ganha 2 daquelas que ele empatou aí seguido, o Operário estava colado no Atlético, né? E outra, né? Eu estava vendo aqui a tabela agora. Se o Curitiba perde para o Avaí e o Atlético perde para o Operário, é mais 2 que chegam na briga pelo G4, né? Então, essa série tinha dado baixa. Pois é, eu já tinha largado o Avaí já, e ó, tá de novo. Se ganhar mais uma, ganhar do Coxa, por exemplo, já encosta no G4. Então a Série B tá muito equilibrada, cara. Tanto lá no G4 como no Z4, né? A briga no rebaixamento lá também tá ferrenha. Eu vou ser mais divertido aqui, Christian. Não tem nenhum confronto direto assim, dos primeiros colocados nessa rodada. Se o pelotão de cima todo perde, a gente pode ver a diferença do primeiro para o 11º de 7 pontos. Olha aí, ó. E no caso do Operário, cairia para 4, né? Cairia para 4, para o quarto colocado. Mas 7 pontos, separando 10 times, faltando 9 jogos aí, eu acho que é briga de foice no escuro mesmo, a gente pode ver qualquer coisa acontecer. Olha, mas assim, eu vejo assim, eu acho que vai ser um grande jogo amanhã, Bório. Também acho. O Operário vem jogando bem. Mas o Operário tá 7 rodadas sem perder, né? 3 vitórias e 4 empates. Ó. Vai ser promessa de um baita de um jogo amanhã, viu? E então, por isso, eu vou cravar um empate. Olha aí, o Bório vai cravar um empate e eu vou de Atlético, Ricardo. Eu também vou de Atlético, porque o Operário ele é muito instável ao longo dos jogos. O jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, foi isso. Jogou 2 pontos fora. E agora vai pegar um time que está bem embalado. Contra o Cuiabá também conseguiu achar um gol no final. Eu acho que o Atlético, pela fase, ainda consegue arrancar a vitória em cima do Operário. E aí, João? Olha, eu vou no empate também, mas eu acho que vai ser 0-0, jogo feio. Aquele jogo que aquele negócio que o Ricardo falou muito ontem. A vontade, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então vai ser mais ou menos isso para os dois lados ali. Ninguém vai atacar, vai ficar todo mundo pelo meio de campo, aquele jogo embolado, reclamação com a arbitragem, 0-0, jogo feio. Quem que tá nessa escala aí, Ricardo? Do jogo amanhã? Eu e Felipe. Então é por isso que ele quer um jogo feio. Quer que vocês sofram. Ai. Ô, Ricardo, Avaí e Curitiba. Ai. Eu vou dar uma voto de confiança pro Curitiba, porque eu acho que se ele não ganha do Avaí, se perde principalmente do Avaí, aí esquece, eu acho que não tem como recuperar, mesmo tendo 2 jogos seguidos em casa. Só que como em casa o Curitiba tem tido muito problema, se ele chega
em quinto lugar para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Já não vou ver o Couto Pereira, não vou ver o Couto Pereira com 10 mil torcedores, vai ser muita pressão. Então, para mim, é um jogo chave. Eu vou dar esse voto de confiança, acho que o Curitiba ganha. Eu também vou de Curitiba, João. 2-1 pro Curitiba, virada. No segundo Bório? Eu Virada também ainda. que é muita emoção. Mas É virado, muita emoção. o Curitiba não vira jogo nenhum, pô. Se Mas for sair atrás, aí ferrou. vai virar esse, e quem tá na escala sou eu, né? Então, grande chance da virada ser logo após eu terminar o texto. Na verdade, assim, o grande problema dos portais da banda B da Rick chama-se Robson Martins. Porque todo jogo que ele faz sai gol depois dos 40 do segundo tempo. Quer dizer, todo não, porque contra o Criciúma não saiu, mas a cada 10 jogos, 8 sai. Então, realmente a chance de sair um gol no final, daí de repente ser uma virada do Coxa com o João e o Robson na escala, é bem grande. Jogo Atlético Botafogo de São Paulo foi terrível, porque tá empatando. Aí Atlético vira, aí eu começo a mudar o texto. Aí o Botafogo vai lá e empata. Aí eu falo, pô, não precisa mudar o texto. Aí o VAR demora 9 minutos e fala, não empatou. Eu falo, então beleza, então vamos começar a mudar o texto. Aí começa a mudar o texto, gol do Dudu. Eu falo, pô, vai tomar no... Que isso? Tomar no Dudu aí já é. Daqui isso? A pouco... Ai, Jesus. Eu também vou apostar no Curitiba, até porque acho que se perder do Avaí, acho que o Mozart também pega o chapéu, hein? Olha, tudo é possível, viu? Do jeito que o Curitiba está reagindo, tudo é possível. Vamos lá, então, senhores, agora para os jogos que interessam aos nossos times, João. Começando com Criciúma e Paysandu. Tem chance de dar problema esse jogo? 0, né? Aí falando 0 nisso, daí o Paysandu vai lá e goleia. Mas o Paysandu tá muito complicado no campeonato, lanterna, 5 pontos atrás do Amazonas. Assim, pro Criciúma ganhar e se isolar na liderança. Infelizmente. Criciúma também, Ricardo. Não tem como eu apostar ao contrário, apesar que a gente sabe que a Série B pode ir lá dar uma zebra, mas só pra gente falar, o Curitiba tem a melhor defesa com 19 gols sofridos, o Criciúma tem a segunda com só 21. Você vê como ou o Criciúma melhorou muito ou o Coxa já não tem mais aquela defesa exemplar. E o Paysandu, pelo amor de Deus, não ganha, se não me engano, acho que é 10 jogos. Desde o Curitiba. Então são mais 10 jogos, porque aquele jogo era 17ª. São 11 jogos sem ganhar. Não vai ganhar do líder agora de novo, né? Mas, como ganhou aquela vez fora de casa, mas ainda acho que o Criciúma é muito favorito para esse jogo. E aí, bora? Criciúma também não tem como apostar contra, né, nesse jogo. E com lei do ex, né? Com o Nicolas marcando contra o Paysandu. Exato, Novo Horizontino e Vila Nova, bora. Eu acho que dá Novo Horizontino. Eu vou jogar um empate aqui, Ricardo. Não, eu vou do Novo Horizontino. O Vila Nova também, 6 jogos sem ganhar, mudou de técnico agora. Para mim, o Vila Nova joga só para cumprir tabela. E aí, João? Mas 6 jogos ele tá empatando, né? Foram 4 jogos aqui e 4 empates. Então, eu acredito num jogo duro do Vila Nova contra o Novo Horizontino e uma vitória do Vila Nova. O Novo Horizontino, se a gente for lembrar, nos últimos 2 jogos, em um ele fez um gol aos 46 e outro fez aos 44 do segundo tempo. É jogo que o João gosta de fazer. Adoro. Ai. Ricardo, Amazonas e Chapecoense. Putz, esse é o jogo dos times que não querem ganhar, né? Chapecoense 4 derrotas seguidas. E daí, do nada, caiu do G4 para o meio da tabela. Mas esse Amazonas também não mete medo em ninguém. Eu acho que pode ser o jogo da redenção da Chapecoense. Eu vou de Chapecoense. Eu vou pirar na batatinha agora. Eu vou de Amazonas. Eu vou de Chapecoense também. João? Eu acho que eu vou de empate nesse, porque, pelo amor de Deus, esse jogo é triste. Ai. Coitado do setorista da Chapecoense e do Amazonas para acompanhar esse jogo, porque é uma torturinha. Então vai, João. Goiás e Atlético Goianiense. Outro clássico da rodada. Goiás e Atlético Goianiense. Bom, eu vou apostar no mau momento do Goiás para dar a vitória para o Atlético Goianiense, que está num bom momento, que dos últimos 5 jogos ganhou 4. Então, Atlético Goianiense. Eu vou de empate, Ricardo. Eu vou de Atlético Goianiense também. Tá querendo entrar na briga. E aí, bora? Também vou de Atlético Goianiense. Olha aí, ó. Olha aí. Essa rodada, pelo jeito, vai ser animada aqui. Pela nossa aposta aqui, vai ser animada.
Ô, senhores, começando com você, Bório. Caxias e Londrina. Vai dar empate de novo? Caraca, velho. Cara, eu nunca vi. Eu nunca vi. 3 rodadas, 6 jogos, 6 empates e o Londrina é líder porque fez gol. É impressionante, né? Esse grupo aí. Mas eu acho que dá Londrina. Cara, eu adoraria que desse Londrina, Ricardo, mas acho que vai dar Caxias. O time que tá ganhando não se mexe. Eu vou dar empate e vai dar empate e o Londrina vai continuar na liderança com ridículos 4 pontos. Ponte Preta talvez chegue a 12 nessa rodada, já garanta a classificação. E se somar os outros 4 jogos dos outros 4 times do outro grupo, vão dar quase equilibrado com a Ponte Preta. Ai. E aí, João? Eu ainda tenho mais um empate para gastar? Tem. Então é o empate. Então, Só pelo meme, só para acompanhar o Ricardo aqui e também deixar o meme na tabela. Só que aí eu joguei a casca de banana para vocês, Bório, porque, Ricardo, São Bernardo e Floresta. Empate. Eu não gastei nenhum empate, então eu tenho 2 aí. Ele pensou, um cara estratégia. E aí, João? Cara, o Bório já vai de empate, que eu já vi que vai de empate também. Olha, eu gosto muito de mato, assim, sempre que eu posso faço uma trilha, por isso eu acho que o Floresta é forte. E na minha infância inteira eu assisti os filmes do Beethoven, né, que eram São Bernardo. Então acho que por essa memória afetiva do São Bernardo, eu vou de São Bernardo. Imagine o cara explicando por que o São Bernardo vai ganhar, porque tinha um cachorro chamado São Bernardo que fazia um filme dos anos 90. É o Beethoven. Pô, baita filme. Tem uns 5, 6 Beethoven aí. Eu vou de empate também. Vou gastar meu terceiro empate nesse São Bernardo de Floresta. Vamos lá. Vasco e Cruzeiro, Bório. Caraca, Vasco e Cruzeiro em São Januário. São Januário. Eu vou apostar no empate. Último. Todo mundo gastando empate muito rápido nesse teste, hein? Ricardo? Eu vou fazer a trinca de empate. Você o Vila Nova da aposta. Terceiro empate seguido. Eu vou de Cruzeiro, João. Um abraço pro Casemiro Miguel, mas vai dar Cruzeiro. Muito bem. Um abraço, Casemiro. Certamente virá esse programa. Ricardo, se fosse o Casemiro de antigamente, que fazia as lives da madrugada, podia cair esse vídeo para ele fazer um react. Aí já estava feito. Mas agora, como é o Casemiro milionário, Casemiro Gourmet. Copa do Mundo, chance zero. O Ricardo, Atlético Mineiro e Mirassol. Esse jogo é bom para dar Mirassol. O Atlético Mineiro está na boca da zona de rebaixamento, aí, o 16º a 3 pontos. E o Galo está em crise, né? Hulk não quer mais ser capitão. Tá feia a coisa, hein? Eu vou de Mirassol também, bora. Mirassol. E aí, João? Mirassol com o gol dele aqui, ó. King Naldo. Mirassol que está na capa do Cartola Mágica dessa semana. O vídeo do Ricardo está na timeline. Vou ver se eu consigo lembrar de colocar mais ou menos nesse momento do vídeo a chamadinha aqui para você ver perto do João a chamadinha do... Não. Ao contrário. Isso, muito bem. Fica ali a chamada do nosso Cartola Mágica, que tem Walter, grande Walter no gol. Vamos lá, seguindo, João, Bahia e Palmeiras. Nossa, eu gastei meus empates, não vai dar para brincar nesse aqui agora, não. Vai dar Palmeiras, né? Fazer o quê? Vai Palmeiras também, Ricardo. Palmeiras do Vitor Roque, que é o teu capitão, né? Exatamente. O Bahia que vem numa draga aí, perdendo o jogo que não podia perder, mesmo jogando em casa. Acho que perdeu um pouco o gás e o Palmeiras está, assim, na cola, né? Querendo caçar o Flamengo. Então, acho que o Palmeiras leva essa rodada. O Palmeiras, na verdade, né, Bório? Ele é o líder, né? Em tese, né? Pelo aproveitamento, é o líder, né? Do campeonato. E então vai dar Palmeiras, né? Palmeiras que fez a parte dele com mais galhardia do que o Flamengo na Libertadores, digamos assim. Fluminense e Botafogo, Bório. Cara, isso é um joguinho bom para dar empate, né? Mas agora não tem mais empate. Ninguém tem empate.
Eu acho que vai dar Fluminense. É interessante, estava vendo uma matéria agora há pouco, Ricardo. O Fluminense não tem um técnico estrangeiro há 28 anos. Hugo de Leon, né? Hugo de Leon. E ele foi demitido porque ele era muito amigo do Renato. Olha como é que é a história se repete como farsa no futebol. Eu vou de Botafogo, Ricardo. Ó, o Botafogo tá sem a dupla de zaga titular, tá sem o zagueiro reserva, tá machucado, e o quarto zagueiro também tá machucado. E o Léo Lins. Mas, assim... não, mas assim, até que o Léo Link tem jogado melhor que o Neto. O Neto, coitado, veio só para se machucar, né? Eu acho que o Botafogo vai entrar com uma faca nos dentes depois da reclamação do jogo contra o Grêmio. E se eu não me engano, nos últimos 8 Botafogos e Fluminense foram 8 vitórias do Botafogo. Então, por esse retrospecto, o Fluminense está meio cambaleante aí no Brasileirão, eu vou do Botafogo. E aí, João? Mas o Ricardo desenhou todo um cenário para o Fluminense ganhar, né? 8 jogos, 8 vitórias do Botafogo, não tá com ninguém da zaga titular, da zaga reserva e da terceira opção, e tem o Léo Louco no gol, né? Então, pô, eu queria gastar um empate, mas eu não tenho, infelizmente vou de Fluminense. Vai de Fluminense, então. E para fechar, João, já que está aí nas tuas mãos, Corinthians e Flamengo. O Flamengo ontem não atingiu o objetivo dele, que era ser eliminado da Libertadores. Ele fez uma força para ser eliminado, mas não conseguiu. Esqueceram de avisar o Rossi que era para ser eliminado. Cara, Corinthians e Flamengo, domingão, 8h30 da noite, Neoquímica Arena. Rick, que horário, transmissão da Rick. Né? Transmissão da Rick. Vamos de... Cara, eu vou de Coringão. 2 do Memphis Depay, pode ser? Tranquilo? O Flamengo vai querer mostrar que é o melhor de todos. Eu vou do Flamengo, bora. Caramba, esse aí era mais um para gastar outro empate. Mas eu vou apostar no Corinthians também. E aí, Ricardo? Eu vou de Flamengo, porque no Brasileirão o Flamengo está nadando de braçada, apesar de alguns tropeços aí, como contra o Vasco. Mas, assim, no Corinthians não passa muita confiança, né? Então acho que eu vou de Flamengo. E aí, temos o momento histórico desse programa a partir de agora, nessa edição 203 do Dilema. Teste 49, que foi o último. O Matheus terminou com 4 pontos. O Bório terminou com 5. O Ricardo fez 6. Eu fiz 6. E o João ganhou a rodada com 7 pontos. Olha aí, hein? Que é isso? E olha, o João foi que nem o Flamengo ontem. Fez força para perder, porque ele deu cada apostada. Mas aí no momento decisivo... Mas ele cravou, porque nós, eu, você, Ório, Ricardo e Matheus, erramos todos os jogos do Paranaense da rodada. O João acertou o Atlético, acertou o Operário. E ele foi indo. E aí ele ganhou o jogo no Vitória e Flamengo, quando ele disse: essa eu ia brincar, mas não vou brincar. Porque foi o 8-0 do Flamengo no Vitória. E aí ele conseguiu o ponto que garantiu essa vitória. João, o que você tem a falar nesse momento para todo mundo? E também, nesse momento, pode dizer: não, eu não acredito no que vai acontecer na minha vida, mas... Eu só tenho a declarar que é a lei de Gil, né? Vale tudo, só não vale dar o... E, no final das contas, tá tudo tranquilo. Agradeço a todo mundo que acreditou, principalmente quem não acreditou e quem só me criticou, né? Abraço para a donzela do esporte. E trazer a verdade para vocês, né? Que a gente ficou todo esse tempo sem programa porque estava sendo auditado esse resultado. Então estava sendo conferido, verificado com a CBF para saber se não teve nenhuma manipulação, nenhum esquema. Chamamos o VAR da loteria. Chamamos o VAR da loteria, tudo foi para, né, vários degraus da justiça e deu certo. Graças a Deus a gente está aí, voltamos com o resultado na mão. Interessante que, né, foi o mesmo período em que um certo julgamento aconteceu no STF, né? Quem sabe tinha a ver, né? Toda essa demora também, né? Tava logo embaixo desse processo. Então, próximo, tinha né? esse processo em cima, aí 27 páginas para baixo estava esse outro processo, daí ficou por ali. E os advogados trabalharam bem, então, né? Graças a Deus. Deu tempo de almoçar. Eu até fechei, fiquei tão extasiado com o resultado que esqueci aqui de passar o resultado
geral da nossa classificação, que tem nesse momento o João, apesar da vitória, continua atrás com 107 pontos. O Bório tem 124, eu tenho 131, o Ricardo 142 e o Matheus lidera com 143. Ricardo já está ali também pedindo passagem, né? Dando a seta para assumir a liderança desse nosso bolão do ano, que tem ainda as apostas do Campeonato Brasileiro da A e da B lá no final, que valem 20 pontos por acerto. Quer dizer, podem mudar completamente toda a classificação. Eu quero ver a situação do Cruzeiro no final do campeonato. Não, eu já sei que eu tenho 20 pontos a menos. Eu jogo 380 pontos, não jogo 400 pontos porque eu esqueci de escalar o Cruzeiro. Senhores, semana que vem tem mais de letra. Vamos ver se agora a gente consegue tocar normal, sem maiores sobressaltos. Valeu, senhores. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.